Oi gente, você tá assistindo agora o Pintando Set. Hoje a gente tem o Emerson Brito, nosso professor. Ele vai falar sobre Garota Dinamarquesa, esse é o filme de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre essa direção de arte que é magnífica. Magnífica. Professor, então o senhor fez um trabalho, seu mestrado, né? Doutorado. Seu doutorado em Garota Dinamarquesa. E o senhor pode dar um panorama pra gente sobre o filme? Claro. O doutorado ele começou com uma brincadeira com o pessoal de rádio e TV, do curso de rádio e TV, onde a gente fazia uma análise sobre as tomadas do filme. O filme fala da história de um transexual. Ele vai fazer a operação de mudança de sexo, o primeiro da história, então é um filme biográfico. E tem toda a questão plástica por trás disso. O figurino, os trejeitos, tanto que tem uma coaching, na verdade, que fez o trabalho de atuação com o personagem, com o ator. E o interessante dessa análise que a gente fez junto com os alunos de arte TV, que depois serviu como tese, a dissertação de doutorado, é essa segunda linguagem, segunda leitura que a gente pode fazer sobre o filme Garota Dinamarquesa. E aí, muito legal. Pra gente compor o cenário, a gente tem aqui duas obras do Jean e da Natália. Se você quiser saber um pouco mais sobre os artistas, lá no Instagram tem um videozinho sobre eles falando sobre a obra. A gente tem duas obras aqui que falam muito sobre o filme. Então, ó, não perde lá no Instagram, dá uma olhada, dá uma conferida. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Exato. A gente vai analisar algumas fotos para vocês darem uma olhada sobre a direção de arte desse filme. A primeira foto que a gente tem ainda é o Einar como homem, e aí ele tá se descobrindo esse caráter feminino que ele tem nele. E nessa primeira foto a gente consegue ver o barco. O barco ele é muito presente na direção de arte, né, professor? Neste filme, o barco é muito presente na direção de arte, a água também é muito presente. A gente pode ter, como você estava falando, questão de imagem, de cenografia, de artes plásticas. Na arte, o barco tem o seu símbolo de passagem. A gente vai ver com uma ideia de caronte, que é quando transporta a alma de um plano para outro, ou transporta num recipiente sólido através do rio. Nessa tomada de cena é interessante como os personagens vão em direção ao barco. Tem toda essa perspectiva, os planos, as linhas da cenografia que levam o olhar para a direção do barco. Ou seja, a gente acompanha os personagens para o barco. Então essa passagem de cena, de uma cena para outra na Garota Dinamarquesa, quando tem esse corte, mostra a água e o barco, ele dá essa ideia de que está fazendo uma passagem. Uma passagem, né? É legal que ele, como Einar ainda, a gente vê o barco ainda suspenso e depois a gente vê esse barco já na água, iniciando essa viagem, né? Exato. Essa passagem. Essa viagem em barco também a gente lembra do Hobbit, Uma Jornada Inesperada, se eu não me engano, onde o Frodo, Senhor dos Anéis, última cena do último filme, Verdade. quando o Retorno do Rei, quando termina a cena, o Frodo e o tio dele viajam de barco junto com os elfos para outro mundo, então o barco é um elemento muito forte. Algumas pessoas conseguem enxergar, uma vez que você já entende o significado do barco, aí fica mais fácil de você absorver essa mensagem em outros filmes. Outros filmes, muito legal. Nessa terceira imagem, então, a gente vê... Uma das coisas que a gente analisou vendo essa imagem, vendo o filme, são os materiais que compõem. A gente percebeu, fez uma análise aí, o senhor corrija se eu estiver errado, mas é que o material da parede é um gesso, né? Então ele ainda é muito oco, ele ainda é muito... O Einar ainda não tem essa personalidade, não se sente preenchido, ele é meio que como uma casca, e tem muito essa coisa do claro e escuro nessa cena, né? Do que tá levando pro feminino e da parte escura que é mais masculina. Isso é verdade. É bacana vocês observarem a questão do cenário, das paredes. Nessa cena em especial que você apontou a questão do oco, do vazio, deles tentar se preencher ou dar uma forma para eles. Isso é muito bacana da sua observação, muito bonito. E a questão de desenhos, de molduras que a gente chama, de almofadas nas paredes, a textura da parede,
as duas cores, aquela divisão que existe na parede, uma linha horizontal. Então tudo é uma mensagem que passa através da imagem, uma boa observação sua. É tudo muito de contraplano mesmo, né? De contraponto. De né? contraponto, exato. E passa uma história, balanço. por exemplo. Quem conhece a questão de história da arte, história do design, pode ver que nessa cena a gente tem um desenho bem Art Nouveau. Então Sim. a gente vai ambientar o espaço, que sim. é 1920 praticamente, é quando começa esse movimento. Então a questão de montar o cenário, as paredes, o que tem nessa parede é uma observação importantíssima para a cenografia. O que é super legal é que aí eles já estão em Paris, né? Então Paris, centro do mundo nessa época. O modernismo está explodindo em Paris nessa época, é conhecido como os Anos Loucos. As pessoas estão num processo criativo muito grande nesse momento. E é bonito sentir isso. Para a Gerda, que é a cena em que ela apresenta, ela está dentro de uma galeria de arte, então é toda a arte praticamente sendo viva, vivenciada ali. Então, nessa cena, eu acho que uma das coisas mais legais que a gente observa no filme todo é justamente os elementos muito femininos, os arcos, tudo muito redondo, né? Em contraplano com muitos quadrados, Que é bem geométrico do muita coisa geométrica masculino. do masculino. E a mesma coisa da parede se dividindo, né? Muito escuro embaixo, muito claro, Claro, em cima, que pode ser espiritual e terreno. Sim. A questão das portas e janelas, que é um bom elemento na cena anterior, nesta cena, na primeira cena que você apresentou, que tem os arcos, a gente pode ver que arco é uma questão do sagrado também. Muitas figuras sagradas, como Virgem Maria, são representadas em volta de arco. E na arquitetura é uma passagem do que está dentro e o que está fora. As janelas são conhecidas como janelas das almas, o olho da gente. Então, é o interior e o exterior, o claro e o escuro, o masculino e o feminino. Então, esses elementos em cena é muito bonito de se observar. Eu acho que o mais legal da gente falar agora é que o filme ele tem um caráter religioso, né? Sim. Então aí a gente pode realmente já começar a pensar nessa coisa do terreno e do espiritual. sagrado, espiritual. Legal. As escadas representam muito em todos os filmes e tá muito presente nesse filme. E isso, já que você tocou nesse assunto da questão do espiritual, é muito importante, porque a gente vê a escada muito como ascensão, ou seja, subir. Justamente a gente vê a escada como descer. Freud coloca essa questão do descer, que é para você ver dentro de si próprio, então descer as escadas. E tem a escada de Jacó, que está um trecho da Bíblia mesmo, onde os anjos sobem e descem. Quando a gente olha, como você citou, essa observação do religioso no Garoto Dinamarquesa, a gente vê esses elementos religiosos. Então parece que o pensar da direção de arte também é voltado para essa religiosidade do filme. E a escada simboliza bem isso. E nessa cena, até se a gente observar um quadro lá em cima, no meio, tem um anjinho ali. Olha só, é verdade. Tem um anjinho. A questão do religioso. E é isso, né? É o momento em que o Einar, ele está já vestido como Lily e ele está subindo, né? Ele está se preenchendo de Lily. Vai ter isso o tempo todo, tempo dele todo. subir e descer. A Gerda também, algumas cenas da Gerda, ela está muito sentada na escada, parada na escada, descendo as escadas para a exposição dela. E geralmente próximo, como você viu um anjo naquela cena, tem muitos anjos também, Tem muitos espalhados anjos, na cena. Essa cena a gente pegou porque a gente foi muito interessante justamente da escada. É a cena em que o Henrik e a Lily estão se conhecendo. E ela vê esse beijo dessas outras duas pessoas na festa no alto da escada, né? Então, bonito isso. Meio representa o desejo dela, né? O que ela queria naquele momento, estava ali de mais desejoso no alto da escada. E é bacana essa palavra que você usou, alto, porque se a gente olha no sagrado, a gente olha para cima. Geralmente, figuras sagradas estão num pedestal, estão no alto. E a escada parece que eleva tanto a pessoa como o espírito. A gente tem elemento da escada de novo. A escada, E a simetria, os arcos, o claro e o escuro. Todos os elementos estão aí. A gente vê as figuras das pessoas como se fossem até anjos, como você disse, no anjo no topo da escada. As enfermeiras, né? É muito legal a gente observar outro elemento que entrou bastante forte na análise, são as esculturas que sempre estão presentes. Nessa escultura, a gente tem ali atrás, está bem escondidinho,
é uma escultura que está guardada. É a escultura de um homem que está não só virado para trás, como guardado. Então é bem isso, é a Lily que escondeu o Einar naquele momento. Aquele momento é só da Lily. O Einar não pode estar presente ali. E também tem um elemento ali no cantinho que parece uma árvore. Sim, uma fonte também, uma coisa de água, de vida. De vida. Agora é interessante vocês tomarem essa cena de tomate. Se você vê o plano de câmera, os personagens estão mais à esquerda, à nossa esquerda. Então, tem uma preocupação com o que está mostrando a câmera ali no canto. Então, a escultura e aquela fonte ali na lareira é um ponto a ser observado, e é bem observado isso. A escultura é a representação do humano, que a gente se vê como uma obra de arte, masculino ou feminino, que vai ter o tempo todo durante o filme. Aí tem de novo, Contrário, como você disse, essa... olhando para o outro lado, tá? Isso é, olha, ela está de um lado, você tem o personagem no centro, é como se quase ele fosse o mais importante do que a própria Lily, no caso aí. Ele está no centro da imagem. E a gente também analisou essa escultura como sendo um pouco um caráter de sociedade. Que é um masculino, essa pessoa que julga, que não quer ver. Que não quer ver. Não Bonito, quer ver. Exatamente. Isso, bacana. É uma boa observação. Essa cena ela é muito importante porque a gente tem o falo presente. O falo das esculturas. Então é um momento vergonhoso porque ali o Einar despertou na Lily. Ele se deu conta do que está acontecendo. E aí a gente tem meio que uma imposição do falo sobre a cabeça da Lily, né? Tá tipo, sobre, olha, você é homem, e o que você está fazendo aí? Uma inquisição sobre ela. É. E o interessante dessa tomada de cena é que você tem uma galeria de esculturas. Isso você vai em museu, é como são apresentadas as reproduções de... Aí é uma escola praticamente de arte, parece ser cópias de esculturas. Então, as esculturas parecem estar julgando Lily como a sociedade, como você disse. Julga a personagem. Aí é... Maravilhosa essa cena. Como tem várias teorias e né, a gente observou, a Gerda, ela é a Virgem Maria, né? Exato, já que a gente está vendo no sagrado, a Gerda seria a Virgem Maria da... E aí é óbvio, né? Ela tem que ter uma cruz atrás dela, tem uma luz atrás dela, o figurino dela, os pés descalços, representando humildade. Outra coisa também que a gente viu nas paredes, nas portas, nas janelas, são as molduras. Sim. Então a gente está emoldurando a Gerda como se fosse um quadro religioso. Isso acontece muito, que é muito legal, porque é um filme sobre artistas, né? Exato. Tanto então, põe uma linguagem plástica. Tem essa... De exposição, tem essa preocupação. Essa preocupação da direção de arte. Aí a gente percebe então que a Gerda dá à luz a Lily, né? Exato. A Lily é como Jesus. Exato, a filha de Gerda ou filho de Gerda. Ou filho de Gerda. E é interessante que ela deu à luz como virgem, porque ela não precisou ter a gravidez, a gestação, de certa forma, da personagem. E aí a gente observa a natureza, né? O nascimento. As plantas, que é um elemento de renascimento. Quando o homem é criado pelas mãos de Deus, assim como Lilith, que foi a primeira mulher, junto de Eva, eles estão no paraíso. Então, a vegetação, o verde, é uma conexão ir para com o jardim, de Éden, exato. Né? Exatamente. A Lily pede para a Gerda, me leve para o jardim. Leve para o jardim, para nascer. Lindo. Aí, mais uma vez, a gente tem um elemento no hospital, né, em que nas paredes do a hospital. Lily tá ali se recuperando. Além do arco, da porta, da cruz na porta, você tem as flores. Esse desenho de flor em especial, se o espectador quiser fazer uma pesquisa, vai lembrar do Código da Vinci, que é a flor de Madalena, que representa útero, que representa nascimento. Uau. E o lírio que é branco e as flores brancas. As flores brancas. Nos quadros de Anunciação, só digitar no Google Anunciação Pintura, vai ter sempre um anjo carregando o lírio. Lírio, Lily, nascimento que é divino. Aí, mais uma vez, a gente vê a Lily nascendo, né, no Jardim do Éden. E dá todo esse visual de mundo que ela tem para conquistar junto com a mãe dela, de certa forma, que é a Gerda, né? O jardim tá ali, o mundo tá lá, o céu e a terra, a água, como vocês falaram. Foi bem um fechamento, assim, de chegou, né? Exato. Chegou no mundo, nasceu. Então é bonito olhar essa religiosidade que poucas pessoas observam, mas que para quem vive de arte enxerga.
Enxerga. Ah, tem a questão. Essa cena eu acho ela incrivelmente pensada, porque os dois estão enquadrados, primeiro que já é Dentro lindo. de uma moldura, exato. E o Henrique, ele tem padrões geométricos masculinos atrás dele. Retilíneos. E a gente Exato. tem a Lily que tem esse elemento da árvore Orgânico. refletida, né? E é interessante isso, porque a gente está no momento, como foi citado, do modernismo em Paris, dessa evolução do modernismo. Então a gente tem o Art Nouveau e o Art Deco. Ela é orgânica em Art Nouveau, ele é geométrico em Art Deco. E aquela flor, de acordo com o roteiro, aquela árvore, no roteiro do filme é um carvalho. E o carvalho significa renascimento, porque a flor do carvalho lembra o pênis do homem com a vagina da mulher na folha. O fruto e a folha. Então tem toda essa questão de nascer também. Outra pintura emoldurada, aí no caso é um cubismo, Sim. tá toda fragmentada. Fragmentada de representação de dois seres Dois em um. personagens em um, exato. E é isso, as nossas Uau. análises. Maravilhoso. Uau, que obra. Se você não assistiu esse filme, eu não sei o que você tá esperando. É agora, você vai baixar esse filme, você vai assistir agora. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo De falar com verdade, vocês. foi uma análise linda. Assistem. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá like no vídeo, porque você sabe que ajuda muito, né? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Até mais. Tchau.